Bom, bom dia para todo mundo. Vamos continuar então a leitura da Ciência Oculta. Esse é o nosso segundo encontro. E a gente tem lido, leu da outra vez as observações preliminares à primeira edição e estamos agora na quarta edição. E o que ele falou, basicamente, é que ele fez um caminho de muito estudo, além dele ter esse contato com o mundo suprassensorial, mas ele também fez um caminho através do pensar, e ele acaba dizendo aqui que isso é possível para todos nós fazermos, né? Mediante os exercícios que ele orientou. E aí, se ninguém quiser comentar nada, a gente pode continuar a nossa leitura. Estamos na página 19, no meu livro, no segundo parágrafo. Tudo bem? Pelo fato de isso ser reconhecido sem delongas pelo próprio escritor desse livro, a muitos pode parecer estranho que, apesar disso, ele decida dar explicações relativas aos mundos superiores. De fato, parece quase contraditório alguém admitir, em certo sentido, as razões para a incognoscibilidade desses mundos, e não obstante falar sobre eles. E, no entanto, tal procedimento é possível, podendo-se ao mesmo tempo compreender que pareça uma contradição. De fato, nem todos estão dispostos a admitir as experiências que alguém faz ao se aproximar com o intelecto humano da região suprassensorial. Então, fica evidente que as provas desse intelecto podem muito bem ser irrefutáveis e que, apesar de sua irrefutabilidade, elas não precisam ser decisivas para a realidade. Em lugar de todas as explicações teóricas, tentemos aqui proporcionar um entendimento por meio de uma comparação. O fato de as comparações não serem comprobatórias em si é algo que tem de ser admitido sem demora. Porém, isso não impede de elas tornarem muitas vezes compreensível o que se deseja expressar. A atividade cognitiva humana, tal como atua na vida cotidiana e na ciência comum, é realmente constituída de forma a não poder penetrar nos mundos superiores. Isso pode ser provado de maneira irrefutável. Só que para certa modalidade da vida anímica, essa prova não possui mais valor do que aquela que alguém quisesse fazer para mostrar que o olho natural do homem, com sua capacidade visual, não pode alcançar as pequenas células de um ser vivo, ou a constituição de longínquos corpos celestes. No entanto, a prova de que a capacidade visual comum tem de deter-se diante das células, nada decide contra a pesquisa das células. Porque então, a prova de que a capacidade cognitiva comum Por que, então, a prova de que a capacidade cognitiva comum tem de deter-se diante dos mundos suprassensíveis deveria decidir contra a possibilidade de pesquisa desses mundos? Pode-se imaginar a sensação que essa comparação deve provocar em algumas pessoas. Pode-se até compreender que se duvide da possibilidade de alguém ter a mínima ideia de toda a seriedade do mencionado trabalho intelectual, defrontando-o, munido apenas de tal comparação. No entanto, o autor destas linhas não só está compenetrado dessa seriedade,
como também opina que esse trabalho intelectual figura entre as mais nobres realizações da humanidade. Demonstrar que a capacidade visual humana não pode alcançar as células sem instrumentos adequados seria certamente uma tentativa supérflua. Tornar-se em atividade pensante rigorosa, consciente da natureza do pensar, esse sim é um trabalho espiritual necessário. O fato de quem se dedica a tal trabalho não perceber que a realidade pode contradizê-lo é totalmente compreensível. Do mesmo modo como as observações preliminares a este livro não podem ser o local para detalhar as muitas objeções às primeiras edições, advindas de pessoas destituídas de qualquer compreensão do nosso objetivo ou que nos dirigem ataques pessoais inverídicos. Também cumpre ressaltar que só pode atribuir a este livro um menosprezo pelo sério trabalho intelectual científico quem deseje fechar-se ao caráter das explanações. A atividade cognitiva humana pode ser fortalecida, revigorada, do mesmo modo como se pode fortalecer a capacidade visual do olho. Só que os meios para o fortalecimento do conhecer são de natureza inteiramente espiritual. Trata-se de procedimentos interiores puramente anímicos. Eles consistem naquilo que neste livro é descrito como meditação, concentração, contemplação. A vida anímica comum está ligada aos instrumentos de corpo. A vida anímica fortalecida se liberta deles. Existem mentalidades contemporâneas para as quais tal afirmativa deve parecer totalmente absurda, não passando de ilusão. Do seu ponto de vista, elas acharão fácil comprovar como toda a vida anímica está ligada ao sistema nervoso. Quem compartilha do ponto de vista da elaboração deste livro compreende inteiramente tais comprovações. E compreende as pessoas que afirmam ser mera superficialidade afirmar a existência de uma vida anímica independente do corpo. Aquelas que estão perfeitamente convencidas de que para essas experiências anímicas existe uma conexão com a vida dos nervos, conexão que o diletantismo científico espiritual é incapaz de descobrir. Aqui se contrapõe tão asperamente ao conteúdo desse livro, certos, aliás, totalmente compreensível. Então, aqui se contrapõe tão asperamente ao conteúdo desse livro certos hábitos de pensamento que, com muitos deles, uma conciliação fica atualmente inviável. Diante disso, cabe expressar o desejo de que, na atualidade, as pessoas não atribuam mais, na vida espiritual, a característica de fantástica e visionária a toda orientação da pesquisa que se afaste terminantemente da sua própria. De outro lado, porém, existe atualmente o fato de o tipo de pesquisa suprassensível exposto nesse livro ser compreendido por um certo número de pessoas. Essas pessoas se dão conta de que o sentido da vida não se revela em palavreados genéricos sobre a alma, o self, etc., só podendo resultar da verdadeira compreensão dos resultados da pesquisa suprassensível. Não é por imodéstia, mas por grata satisfação, que sentimos a necessidade de publicar esta quarta edição após um lapso de tempo relativamente curto. Para confirmar que não se trata de modéstia, declaramos sentir plenamente o quanto esta nova edição também carece de corresponder
ao que realmente deveria ser um esboço de uma cosmovisão suprassensorial. Mais uma vez, se reelaborou todo o conteúdo para a nova edição. Foram introduzidas muitas complementações em passagens importantes e houve um esforço por novos esclarecimentos. Contudo, em numerosas passagens, sentimos quão rudimentares se mostram os meios de expressão disponíveis frente ao que a pesquisa espiritual revela. Assim, mal pôde ser mostrado um caminho para se chegar às representações mentais do que nesse livro corresponde à evolução de Saturno, do Sol e da Lua. Um importante ponto de vista, também nesse domínio, foi sucintamente reelaborado. Contudo, as vivências com relação a essas coisas divergem tanto de todas as vivências do mundo sensível que a exposição gera uma luta constante em busca de uma expressão razoavelmente satisfatória. Quem quiser aprofundar-se na tentativa feita nessa exposição, talvez note que, na impossibilidade de dizer certas coisas, face à aridez das palavras, fez-se um esforço quanto à maneira de explanar. Esta difere, por exemplo, no caso da evolução saturnina, da evolução solar e etc. Muitos complementos e ampliações que consideramos importantes foram feitos na nova edição, para a segunda parte do livro, referente ao conhecimento dos mundos superiores. Foi nossa intenção descrever claramente a natureza dos processos anímicos interiores, por cujo intermédio o conhecimento se liberta de seus limites existentes no mundo sensorial e se torna apto a vivenciar o mundo suprassensível. Procuramos mostrar que essa experiência, embora seja adquirida por meios e vias inteiramente interiores, não tem um significado meramente subjetivo para quem a adquire. Da exposição deveria evidenciar-se que dentro da alma é abandonada a individualidade e a peculiaridade pessoal, alcançando-se uma experiência igual para todo ser humano que conduza corretamente seu desenvolvimento a partir de suas vivências subjetivas. Somente concebendo o conhecimento dos mundos superiores, com tal caráter é que se pode distingui-lo de todas as vivências de uma mística meramente subjetiva. Desta, se pode muito bem dizer que se trata mais ou menos de um assunto pessoal do místico. No entanto, a disciplina científico-espiritual da alma, no sentido aqui exposto, esforça-se em direção a tais vivências objetivas, cuja verdade é reconhecida num âmbito bem interior. E justamente por isso é compreendida em sua validade genérica. Eis aqui também um ponto onde a conciliação com certos hábitos mentais de nossa época fica bem difícil. Finalizando, gostaríamos de solicitar que também de parte dos bem-intencionados, essas exposições podem ser consideradas pelo que são, de acordo com seu próprio conteúdo. Hoje em dia, é frequente a tendência a dar a esta ou aquela direção espiritual este ou aquele nome antigo. Só assim elas parecem válidas para algumas pessoas. Contudo, cabe perguntar: o que ganhariam as explicações desse livro se as classificassem de rosacrucianas ou algo semelhante? O importante é procurarmos ter uma visão dos mundos suprassensíveis com os meios possíveis e adequados à alma na presente época evolutiva. E que, desse ponto de vista, sejam observados os enigmas do destino e da existência humana
além dos limites do nascimento e da morte. Não se deve tratar de uma aspiração portadora deste ou daquele nome antigo, mas de uma aspiração rumo à verdade. De outro lado, designações hostis também foram utilizadas para a cosmovisão exposta nesse livro, abstraindo-se do fato de aquelas destinadas a ferir e desacreditar mais gravemente o autor são absurdas e objetivamente mentirosas. Tais designações, em sua indignidade, caracterizam-se por denegrir um esforço totalmente independente em direção à verdade, à medida que tais pessoas não o julgam por si, querem apresentar a outros como juízo a subordinação a esta ou aquela direção, inventada por elas ou aceita de modo infundado e depois levada adiante. Embora tais palavras sejam necessárias em vista de algumas agressões à nossa pessoa, repugna-nos alongar o assunto nesse contexto. Ele escreveu isso em 1913. Não sei se estava, eu não sei localizar se ele estava já na. Ele já estava na teosofia, né? E devia ter um embate lá com os dirigentes da teosofia, provavelmente, né? Helena, posso fazer uma pergunta? Rosa Ó, Cruz não é teosofia, né? São linhas diferentes. é, Porque mas ele tem. fala. Pode falar. Eu acho que são linhas diferentes. Quem me ajuda aí? Do meu ponto de vista, acho que são linhas diferentes, mas pequenas diferenças. Eu acho que vem daí, né? Porque Rosa Cruz É anterior. é Rosa anterior. Cruz é anterior à teosofia, é o Cristiano Rosa Cruz, que foi um mestre, um iniciado, né? Antes ali Mas e vem, é uma que linhagem, né? é Eles isso. baseia no Rosa Cruz, né? Lembra? Ah, não, aqui acho que a gente não leu o significado oculto do perdão, que ele fala exatamente isso, né? Que Rosa Cruz e Steiner, eles estão com essa imaginação lá no céu, ao lado do Cristo, um de um lado e outro do outro lado, né? Então, é uma linhagem, né? Daí Em veio. Mas, por exemplo, a 1913, Blavatsky também, porque a Blavatsky faz uma pesquisa assim no Oriente, no Ocidente, ela também bebe dessa fonte da Rosa Cruz ou não? Eu não sei te dizer, mas a Blavatsky, eles tinham aquilo que eu entendo é que a dissidência com a teosofia foi exatamente porque eles não tinham essa pesquisa através do pensar do ser humano, né? Ainda tinha aquela coisa da incorporação, pelo que eu entendo, né? Então, acho que. E tinha também, a gente leu também em algum dos livros, não sei se foi aqui, que tinha aquela questão de achar que o Krishnamurti era o próprio Cristo. E isso o Steiner não concordava também com isso. E daí teve toda uma dissidência dentro da teosofia, e daí ele criou a Sociedade Antroposófica nesses moldes baseado no pensar humano. Assim que eu entendo. Não sei se vocês querem. Obrigada, já me ajudou, porque eu achava assim, muitas vezes eu confundia, né? Porque depois da citação da Rosa Cruz aqui, eu acho que é isso, quando fala um trecho. E eu É, sempre, assim, me mistura uma coisa da teosofia e a Rosa Cruz. Agora ficou não, claro. são coisas, Tá, são linhas distintas. distintas, mas Tá, existe assim, ali uma linhagem, né? sim, é um processo de evolução do próprio planeta, eu poderia entender assim, né? Que eles fazem essa parte, todos têm uma participação nessa evolução do planeta. Seria isso? Sim, Tá bom. são todos iniciados, né? Na verdade. Sim, sim, obrigada. Alguém Oi, quer falar? oi, eu. Fale.
por favor. Então, Elisângela. o Rosa Cruz, ela é uma escola mística, né? Eu sou estudante Rosa Cruz, né? Ah, Então, é uma escola, estou bem no início, assim, mas é muito legal, porque é uma escola que traz toda uma linhagem da egípcia mesmo, né? Daquelas escolas mais antigas e tudo mais. Então, e o Steiner tem um livro dele, é um pequenininho, que eu até comprei lá na Parzival, que é O Cristianismo Rosa Cruz. E é. aqui ele cita muita coisa de muita água que ele bebeu do rosacrucianismo, né? E ele cita Blavatsky aqui também. Então, todos eles vieram acho que dessa linha, dessa escola, porque é uma escola muito antiga, né? Uma escola que tem estudos do Egito Antigo, né? É muito antiga mesmo essa escola. Obrigada, Elisângela. Ângela, você quer falar? Precisa abrir o microfone, Ângela. Desculpa, eu não consigo aqui levantar a mão, tá? Peço Não tem desculpas. importância, mas eu vi a sua mão. Tá, obrigada. Então, eu acho que era importante eu vou tentar fazer isso, porque na formação na Sagres, e talvez Elisângela, né? Esse livro aí vá poder explicar, mas na formação, os coordenadores explicaram que essa instituição hoje, Rosa Cruz, que eu acho que é a que você está estudando, não é a mesma do Cristiano Rosa Cruz. Ah, Né? Essa é como você falou, tem uma linhagem egípcia, né? Uma corrente, vamos dizer assim, né? Mas não é a mesma que o Steiner reporta dentro dos escritos dele, tem a ver sim com o Cristiano Rosa Cruz. Eu não sei explicar melhor, mas eu acho que era legal, né, Elisângela, até eu também vou tentar, a gente esclarecer isso, porque lá no curso algumas pessoas trouxeram, eu já estudei, eu fiz, eu participei, aí eles disseram, olha, não tem, não é a mesma corrente, né? Então, só para a gente tentar levar isso, eu vou tá. buscar também. É Ah, verdade, obrigada. Angela. Eu também faço um curso lá na Parzival e eles comentaram mesmo que não é a mesma, assim, tem algumas semelhanças, mas não é a mesma do que Steiner cita, inclusive nesse livro também ele fala do Christian Rosenkraus, né, que ele fala. É, tá bom. Então, vamos trazer isso para a próxima vez, né? Temos tempo, podemos continuar? Sim, Prefácio à 7ª edição. Para essa nova edição de Minha Ciência Oculta, eu reformulei quase totalmente o primeiro capítulo, o caráter da ciência oculta. Acredito que com isto haja menos ensejo para os mal-entendidos que vi surgir a partir de sua redação anterior. De muitos lados eu pude ouvir. Outras ciências demonstram o que aqui se apresenta como ciência, diz simplesmente: a ciência oculta constata isto ou aquilo. Tal preconceito se estabelece naturalmente pelo fato de o comprovante do conhecimento suprassensível não poder impor-se pela exposição, tal qual se expõe relações da realidade sensorial. Contudo, o fato de tratar-se apenas de um preconceito, eu quis deixar mais claro, pela reelaboração do primeiro capítulo deste livro, do que me parece ter conseguido em edições anteriores. Nas outras partes do livro, procurei, mediante complementações do conteúdo, salientar mais certos argumentos. Por todo o texto, me empenhei em inúmeras passagens em modificar a redação do conteúdo, o que me tornou necessário repassar a leitura do que já havia exposto. Isso ele escreveu em 1920, em Berlim, maio de 1920. Daí a gente tem o próximo, que é o prefácio à 16ª edição do original. Agora, transcorridos 15 anos da primeira edição deste livro, parece-me oportuno dizer publicamente algo a respeito da disposição anímica que o motivou.
Originalmente, era minha intenção colocar o conteúdo essencial desta obra como capítulo final do meu livro Teosofia. Isto não ocorreu. Esse conteúdo ainda não assumira sua forma definitiva em mim como o da Teosofia, quando esta foi publicada. Em minhas imaginações, eu tinha diante de minha alma o ente espiritual do ser humano isolado, e era capaz de descrevê-lo. Contudo, naquela época, eu ainda não visualizava da mesma forma as relações cósmicas que deveriam ser expostas em A Ciência Oculta. Elas estavam presentes em detalhes, mas não como visão do conjunto. Resolvi, portanto, publicar a Teosofia com o conteúdo que eu vislumbrara como a essência na vida de um ser humano individual, deixando a elaboração da ciência oculta para um futuro próximo, com toda a calma. De acordo com minha disposição anímica daquela época, o conteúdo do livro deveria ser dado em pensamentos que, para a apresentação do âmbito espiritual, fossem aperfeiçoamentos adequados dos pensamentos aplicados nas ciências naturais. Pelas observações preliminares à primeira edição, aqui reproduzidas, pode-se constatar o quanto, em tudo o que então escrevi sobre conhecimento espiritual, eu me sentia responsável perante as ciências naturais. Contudo, somente com tais pensamentos não se pode expor o que se revela à visão suprassensível como o mundo do espírito, pois essa revelação não cabe num mero conteúdo intelectual. Quem conheceu, por experiência própria, a essência de tais revelações, sabe que os pensamentos da consciência habitual são apropriados apenas para comunicar as percepções sensoriais, e não para revelar o que se observa espiritualmente. O conteúdo da visão espiritual só pode expressar-se por meio de imagens, imaginações, através das quais falam inspirações, provenientes da entidade espiritual, vivenciado de modo intuitivo. Daí ele abre um parênteses aqui sobre a essência da imaginação, da inspiração e da intuição. O necessário encontra-se neste A Ciência Oculta e em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores. No entanto, quem descreve imaginações do mundo espiritual não pode atualmente limitar-se apenas a apresentar essas imaginações. Com isso, colocaria ao lado do conteúdo cognitivo de nossa época algo com um conteúdo de consciência, sem qualquer ligação com aquele. Ele deve preencher a consciência atual com aquilo que uma ou outra consciência, ao contemplar o mundo espiritual, é capaz de conhecer. Então, seu relato terá por conteúdo esse mundo espiritual. Porém, tal conteúdo se apresenta sob forma de pensamentos aos quais ele tem acesso. Com isso, tal conteúdo se tornará plenamente compreensível à consciência comum, que pensa conforme a atualidade, mas ainda não tem visão do mundo espiritual. Essa compreensão só faltará se a própria pessoa lhe antepuser obstáculos, identificando-se com os modernos preconceitos relativos aos limites do conhecimento, criados por uma concepção errônea da natureza. No conhecimento espiritual, tudo está imerso em íntima vivência anímica. Não apenas a contemplação espiritual em si, mas também o entendimento das comunicações do vidente pela consciência normal não vidente.
Não faz a menor ideia dessa intimidade quem afirma, por diletantismo, que o suposto entendimento não passa de autossugestão. Ocorre, porém, que aquilo que dentro da compreensão do mundo físico se esgota apenas em conceitos, como verdade ou erro, torna-se vivência frente ao mundo espiritual. Quando alguém deixa seu juízo ser invadido, mesmo só como leve sensação, pela afirmativa de que a visão espiritual não pode ser compreendida pela consciência comum, ainda não vidente, por causa de seus limites, esse juízo baseado em sensação se antepõe ao entendimento como uma nuvem escurecedora, e a pessoa realmente não pode entender. Contudo, para a consciência imparcial não vidente, a visão será plenamente compreensível se o vidente a introduzir sob forma de pensamentos. Ela será compreensível, como é para um leigo a tela pronta de um pintor. Na verdade, seu entendimento do mundo espiritual não ocorrerá por sentimento artístico, como diante de uma obra de arte. Será absolutamente racional, como diante do conhecimento da natureza. Para, no entanto, realmente possibilitar tal entendimento, quem expõe visões espirituais deve vertê-las corretamente em pensamentos, sem que elas percam seu caráter imaginativo. Tudo isso estava diante da minha alma quando elaborei minha ciência oculta. Em 1909, senti que com tais premissas eu estava em condições de redigir um livro que, em primeiro lugar, trouxesse, vertido em pensamentos, o conteúdo da minha visão espiritual até certo grau, porém inicialmente satisfatório. E, em segundo lugar, pudesse ser compreendido por qualquer pessoa pensante que não opusesse quaisquer obstáculos à compreensão. Digo isso hoje, revelando ao mesmo tempo que naquela época, 1909, a publicação do livro me pareceu uma façanha, pois eu sabia que não podiam ter isenção de ânimo justamente aqueles que se dedicavam profissionalmente à ciência natural, nem tampouco as inúmeras personalidades que, em seus juízos, dependiam deles. No entanto, estava presente diante de minha alma o fato de, na época em que a consciência da humanidade se havia afastado ao máximo do mundo espiritual, as comunicações desse mundo espiritual serem uma necessidade imperiosa. Eu contava com a existência de pessoas que sentissem, ora mais, ora menos, o afastamento da espiritualidade como um impedimento tão grave em suas vidas que assimilassem com íntima ansiedade as comunicações do mundo espiritual. Os anos seguintes confirmaram tudo isso. Tanto teosofia como a ciência oculta, que pressupõe leitores com boa vontade para enfrentar um estilo difícil, tiveram ampla divulgação como livros. Eu me esforcei bem conscientemente para não fazer uma exposição popular, e sim uma que exigisse um autêntico esforço mental para se penetrar no conteúdo. Com isso, imprimi a meus livros um caráter tal que sua leitura já constitui por si o início de uma disciplina espiritual, pois o tranquilo e sereno esforço mental exigido por essa leitura revigora as forças anímicas e capacita-as a aproximar-se do mundo espiritual. Continuo? Tudo bem?
O fato de eu ter dado ao livro o título A Ciência Oculta suscitou imediatamente mal-entendidos. Segundo a objeção de alguns, o que pretende ser ciência não pode ser oculto. O quanto essa objeção foi pouco ponderada, como se quem publica um conteúdo quisesse fazê-lo mantendo-o oculto, entre aspas. O livro todo demonstra que nada é designado como oculto. Ao contrário, teve de ser apresentado de forma a tornar-se tão compreensível quanto qualquer ciência. Ou será que, ao se usar a expressão ciência natural, não se quer indicar que se trata de um saber sobre a natureza? A ciência oculta é a ciência daquilo que ocorre secretamente, na medida em que não é percebido lá fora, na natureza, e sim na região para onde a alma se orienta ao dirigir seu íntimo ao espírito. Ciência oculta é a antítese da ciência natural. As minhas visões do mundo espiritual têm sido repetidamente objetado que se trata apenas de reproduções modificadas de imagens que, nos tempos antigos, as pessoas faziam desse mundo espiritual. Argumentou-se que eu teria lido muitas coisas, que estas teriam sido assimiladas por meu subconsciente e que, acreditando serem produtos de minha própria visão, eu teria passado a expô-las. Minhas descrições teriam sido extraídas de doutrinas gnósticas, de textos da sabedoria oriental e etc. Ao afirmar isso, certas pessoas têm mantido seus pensamentos totalmente na superfície. Meus conhecimentos do âmbito espiritual, disso eu tenho plena consciência, são o resultado de visão própria. Durante todo o tempo eu me controlei rigorosamente, tanto em todos os pormenores como nas grandes visões panorâmicas, para que a mais lúcida consciência acompanhasse cada passo de meu avanço clarividente. Tal como o matemático progride de pensamento em pensamento, sem que a inconsciência, a autossugestão e etc. desempenhem qualquer papel, assim também disse eu a mim mesmo. A visão espiritual deve avançar de uma imaginação objetiva para outra, sem que nada viva na alma, a não ser o conteúdo espiritual de uma consciência claramente lúcida. O conhecimento de que uma imaginação não é uma imagem meramente subjetiva, e sim a reprodução pictórica de um conteúdo espiritual objetivo, é obtido mediante uma vivência interior sadia. E ele fala, né, no conhecimento dos mundos superiores, muito sobre isso, né? No plano anímico espiritual, isto se consegue do mesmo modo como no domínio da observação sensorial, em se tratando de um organismo saudável. Distingue-se corretamente imagens ilusórias de percepções objetivas. Assim, pois, eu tinha diante de mim os resultados de minha visão. Inicialmente, tratava-se de contemplações sem nome. Para transmiti-las, eu necessitava de designações verbais. Assim, só mais tarde eu as procurei em descrições mais antigas do mundo espiritual, para poder expressar em palavras o que ainda não fora verbalizado. Usei essas designações verbais livremente, de modo que só ocasionalmente alguma delas coincide, em minha terminologia, com seu sentido no contexto onde a encontrei. De qualquer modo, eu busquei a possibilidade de sempre expressar-me
somente depois do conteúdo ter despontado em mim por visão própria. Quanto às leituras anteriores, eu sempre soube eliminá-las durante minha própria pesquisa vidente, graças à disposição de consciência recém-descrita. Pois bem, em minhas expressões foram encontrados ecos de antigas ideias. Sem aprofundar-se no conteúdo, as pessoas se ativeram a tais expressões. Se eu falei em flores de lótus no corpo astral humano, isso seria uma prova de que eu estaria reproduzindo doutrinas indianas, onde se encontra essa expressão. Já ao falar em corpo astral, isso seria o resultado da leitura de escritos medievais. Por ter usado as expressões anjos, arcanjos e etc., eu estaria apenas restaurando as ideias da gnose cristã. Foi esse modo de pensar totalmente superficial que eu encontrei repetidas vezes fazendo-me oposição. Eu gostaria de apontar também, por ocasião dessa nova edição da Ciência Oculta, o seguinte fato. O livro contém o esboço da antroposofia como um todo. Portanto, será especialmente atingido pelos mal-entendidos a que esta se opõe. Desde a época em que, em minha alma, as imaginações reproduzidas nessa obra convergiram para um quadro global, eu continuei ininterruptamente a desenvolver a visão investigativa dos homens, da evolução histórica da humanidade, do cosmos e etc. Em pormenores, cheguei sempre a novos resultados. No entanto, o que apresentei há 15 anos como um esboço em A Ciência Oculta não sofreu para mim qualquer abalo. Tudo o que me foi possível dizer desde então aparece ao ser inserido no lugar adequado desse livro como uma ampliação do esboço feito naquela época. E aqui ele escreveu já em 1925, já no goetheano, né, onde já tinha sido formada a Sociedade Antroposófica no Congresso de Natal em 1924. Muito bom. Paramos aqui, Cris? Ou vamos ler mais um Sim, pouco? não, Paramos. paramos, tem 4 minutos, vou encerrar a gravação.